Hoje, domingo, Dia das Mães, uma data tão especial. E para celebrar essa data, esse momento único, nós estamos aqui com a Andrea Varken, que vai compartilhar um pouquinho de como é a maternidade para ela, todas essas fases que ela já viveu. A Andrea que tem 2 filhos, né, Andrea? Sou mãe de 2, então, um menino de 5 anos e uma moça, então, de 13, vai fazer 14 anos semana que vem. São muitas experiências, com certeza, nesse momento aí. Para começar, vamos falar da tua primeira maternidade, porque nessa época você era uma funcionária com CLT, tudo era uma outra rotina, uma outra dinâmica, né, Andrea? Sim, exatamente. Então, como a Amélia falou, eu, no meu primeiro momento, na minha primeira gravidez, eu estava como funcionária, né? Eu era funcionária da Rede Notre Dame, gestora na organização, e com isso eu tinha várias responsabilidades. Me lembro bem que a gente sempre diz assim, parece que quando alguém engravida num setor, parece que aquele momento, aquele xaropinho, as outras tomam também e acontece de novo. E não é que aconteceu. Me lembro bem que eu engravidei e na época mais 2 colegas engravidaram ao mesmo tempo e trabalhávamos juntas e éramos muito unidas, né? E era o nosso momento de CLT. Foram muitos desafios, eu confesso para vocês, até porque eu contava com elas, né, como lideradas, e ela comigo como líder. Como é que foi para ti o processo da gestação, de vivenciar a gestação com o trabalho, cumprindo horário, e depois a licença maternidade também, né? De deixar o teu filho em casa e voltar para a tua rotina de antes? Claro, olha só, foi bem desafiador, porque eu resolvi ser mãe aos 32 anos. Antes disso, eu realmente não que eu não quisesse ser mãe, eu queria ser mãe sim, mas tudo vinha em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar eu vou me formar, eu vou para a faculdade, eu vou ter um bom emprego, eu vou me posicionar como gestora, eu vou buscar especializações, enfim, tudo na carreira era mais importante, né? Claro, me casei nesse meio tempo, mas aí resolvemos, então, eu e o Ricardo, meu esposo querido, a ter um filho. E foi assim, resolvemos no primeiro mês, emplacou. E aí sim, né, a todo esse novo desafio. Já nos primeiros 3 meses veio a primeira surpresa, né? A Andrea, que está sempre ligada no 212, naquele momento teve que parar. Naquele momento teve que dar atenção para um serzinho que estava ali dentro e que estava exigindo a sua atenção. Foi o meu primeiro descolamento de placenta. Então ali já foi desafiador, porque realmente foi um momento que eu pensei, gravidez não é assim não, né? Realmente a palavra gravidez, ela tem os seus motivos. E passei uma gravidez bem delicada na gravidez da Laura, né? Foi todo um momento muito desafiador, porque foi na gravidez da Laura que eu descobri que eu tenho trombofilia. E na época era uma doença muito nova, que a gente não sabia direito como tratar, os médicos ainda estavam estudando, pesquisando sobre isso. E foi no 7º mês que a gente descobriu que eu tinha trombofilia. E aí começou toda aquela maratona de injeções de Clexane. A Laura nasceu prematura e logo que nasceu foi para CTI, ficou 13 dias internada, 7 dias entubada. Eu apenas no 4º dia consegui ver a minha filha, então foi algo assim muito difícil para mim passar naquele momento. E eu posso te dizer que foram momentos muito desafiadores, mas que se hoje eu tenho a agradecer a alguém e alguma coisa, primeiramente a Deus pelo desafio que a gente passou e venceu, e ao meu marido, ao Ricardo, que sempre foi uma pessoa super atenciosa e que foi ele o primeiro a ir passear com a Laura, com ela com 3 horas de vida, junto com a irmã Marli ali do então Hospital de Caridade, né, da Rede Notre Dame. Foram então, e o Dr. Edio, para Passo Fundo. E se não fosse o Dr. Edio, a irmã e o Ricardo naquela noite tomar essa decisão de levá-la rapidamente, não sei o que poderia ter acontecido, né?
mas graças a Deus e as orações de todo mundo, a Laura veio, superou. Foram 13 dias muito difíceis. A gente, como mãe, são coisas que a gente não espera. A gente espera sempre que uma gravidez seja tranquila, mas passou. E depois, como bem você me perguntou, né, veio todo aquele desafio de como enfrentar isso depois que o nenenzinho tá ali, né? Pois é, com toda essa tua complicação do nascimento dela, pra ti foi ainda mais pesado essa separação, esse começo de separação da maternidade, de sair de licença, de ter que deixar a tua filhinha nos cuidados de outra pessoa. Como é que foi pra ti? Tu comentou comigo que você ia no caminho, né? Chorando. Exatamente, olha só. Então, eu lembro bem que quando eu tive a Laura, foi no mês de junho, então, de 2009. E foi bem quando estourou a pandemia da H1N1. Então, não bastasse tudo que eu já tinha passado durante a gravidez, a gente foi para Passo Fundo, os cuidados eram redobrados na CTI em função da pandemia da H1N1. Eu lembro que eu tinha preparado, olha, gente, acho que umas 100, 200 lembrancinhas para distribuir. A gente sobrou 80%, porque ninguém vinha visitar a gente depois, né? Mas assim, foi realmente desafiador, porque a Laura voltou para casa depois dos 13 dias e eu sempre digo assim, Deus é muito bom, muito bom. A gente conhece a bondade de Deus também nas dificuldades. E daí a gente enfrentou tudo isso e depois eu lembro que para voltar para o trabalho foi algo que foi difícil, porque eu estava muito ligada com ela, né? Aquele bebezinho pequenininho, teoricamente frágil e talvez literalmente frágil também, toda uma pandemia instalada e eu tendo que voltar para o trabalho. Mas sempre quis voltar para o trabalho, porque eu penso que por mais que a gravidez e ser mãe é desafiador, é algo que nos fortalece e fortalece nossos filhos também. E antes eu comentava com você que quanto mais a gente puder, como mãe, se fortalecer, e sim, temos que deixar os nossos filhos num determinado momento. Às vezes acontece de ter que ser quando são pequenininhos ainda para a gente ir para o trabalho, mas não é isso que vai mostrar o nosso amor por eles ou não, né? É o nosso convívio, é o nosso dia a dia. O fato de eu ir para o trabalho, isso era difícil, mas também me fortalecia. Eu lembro que nos primeiros meses eu ia a Espumoso, porque eu atendia aqui em Não Me Toque, a rede do Notre Dame em Espumoso, na área de marketing. E eu lembro que não tinha ainda o asfalto de Não Me Toque a Lagoa dos Três Cantos, e eu com os peitão cheio de leite, né, batendo até lá e chorando, gente, chorava, porque realmente eu tinha dentro de mim um pouquinho de remorso por deixar a minha filha, mas por outro lado eu sabia o quanto era importante esse momento, essa transição, e eu precisava passar por isso. E teve uma diferença então na tua segunda gestação, né? Porque na primeira tu era funcionária, na segunda você já era empreendedora, né? Um desafio a mais também. Exatamente. Nós como mulher, né, Amélia, a gente assume vários papéis na nossa vida, muitos papéis. Nós somos mãe, nós somos empreendedoras, nós somos esposas, nós somos melhor amigas, enfim, a gente tem muitos papéis. E sim, a gente também passa por muitos ciclos. A gente aprende a viver de ciclos desde pequenas, nós mulheres, né? E eu fiz essa transição também. Então, deixei um trabalho seguro, um trabalho que eu tinha um salário legal, horários até flexíveis, um cargo bom para empreender. Mas aí, o que acontece? A Andrea resolve ter mais um filho depois de 8 anos, né? Então, eu sempre digo que são duas situações bem diferentes, porque aí veio o Leonardo. O Leonardo, então, já foi mais cuidado, já foi mais olhado durante a minha gestação, porque como aí a gente já sabia que eu tinha trombofilia, eu já comecei com as injeçõezinhas antes mesmo de engravidar, e elas continuaram até depois.
de ter o Leonardo, então foram mais de 400 injeções ao redor do umbigo para que eu pudesse ter ele. Mas hoje eu falo sobre isso com alegria, porque são coisas que são escolhas, né? Às vezes, para você ter algo bom na tua vida, para que você possa alcançar o resultado que você quer, você também precisa passar por alguns desafios. E como empreendedora, eu pude ter então o meu filhinho junto comigo. Eu levava ele para o trabalho, né? Eu tinha essa flexibilidade de estar mais com ele. Não teve todo o sofrimento de se desligar. Mas por outro lado, né? A gente como empreendedora, a gente também precisa dar conta de tudo, porque aí a gente que olha pelo negócio, é você que é responsável pelo caixa, pelas vendas. No início, principalmente, é você que faz tudo. Então é muito desafiador. Mas ser mãe também é muito bom e gratificante. Como que tu resume as tuas maternidades, assim, se tu pudesse colocar numa frase, por exemplo, André? Então, numa frase, eu acho que é dizer que é descobrir um amor realmente incondicional na vida da gente, o verdadeiro sentido do amor incondicional, e se tornar uma pessoa muito melhor depois da maternidade. Tenho certeza, eu demorei para resolver, então, engravidar, né, e ter meus filhos, mas me tornei uma pessoa muito melhor depois que fui mãe. Qual que é as principais diferenças que tu vê, por exemplo, na maternidade da tua mãe e a tua, assim, o que tu vê assim que, nossa, por exemplo, a gente quando na adolescência a gente tem muito de pensar assim, quando eu tiver meus filhos não vai ser assim, vai ser diferente, eu não vou fazer isso, não vai ser... E aí quando tu tem os teus filhos, Andréia, isso se cumpre ou você acaba repetindo aqueles ciclos da mãe e vendo que, nossa, na verdade você que estava pegando o pé da tua mãe e não o contrário? Sem dúvida, né? Isso acontece demais, gente. Claro que são duas realidades muito diferentes. Quando a minha mãe, ela engravidou de mim, da minha irmã, eram outras épocas, eram momentos diferentes. Meu Deus do céu, eu não sei como elas conseguiam, porque elas tinham que lavar todas as fraldas, né? Meu Deus, ela trabalhava de noite e não tinha todos os recursos que a gente tem hoje, então é muito mais difícil. Mas sim, por outro lado, tem coisas que eu dizia que eu não faria e hoje eu me vejo repetindo as mesmas frases, né, da mãe, do tipo, tu te cuida, olha, é perigoso, né? Então esses cuidados, esses excessos de zelo, não tem mãe que não faz isso, né? E a gente faz por amor, a gente só tem que cuidar para não fazer demais, porque senão realmente a gente, ao invés de cuidar, a gente estraga os nossos filhos. E essa diferença de realidades faz com que hoje a gente veja uma situação que não era muito comum antigamente, que é a mãe dando um tempo para si, para o autocuidado, para buscar o seu bem-estar, né? E não era uma coisa não era uma realidade muito presente antigamente, né? No começo até foi vista com maus olhos e hoje se difundiu que a mãe também precisa desse tempo para si. Perfeito, Amélia. É isso mesmo, gente. Isso é muito importante, esse momento para você como mulher. E você só consegue isso se você der o primeiro passo. Porque na minha casa é assim, eu tenho que dar esse passo, eu tenho que buscar a minha autoestima, eu tenho que sim olhar para a minha vida, cuidar da minha saúde, do meu bem-estar, da minha autoestima, do meu cabelo, da minha unha. Isso tudo é importante, para nós mulheres isso é importante, mas a gente só consegue fazer isso se a gente entrar em acordos também. Entrar em acordos com a família, com o marido, com os filhos, e eles entenderem que se a mãe estiver bem, se a mãe tiver uma autoestima elevada, se a mãe estiver confortável no papel que ela está exercendo como mãe e como mulher, ela vai ser uma mãe muito melhor, ela vai entregar muito mais amor, muito mais leveza para a família, porque eu entendo que sim, nós mulheres, nós como mães, a gente equilibra as coisas dentro de casa. E como a gente vai fazer isso se a gente não estiver bem com a gente mesmo, né? Então eu não abro mão de um batom, eu não abro mão de um rímel, né? E de estar bem, me sentir bem, né? E tu trabalha diretamente com mulheres, né, Andréia? E
mulheres que são mães. Qual que é o recado que tu, mãe Andréia, passa para essas outras mães que estão aí como você, batalhando, empreendendo, trabalhando com CLT ou não? Qual que é a mensagem que tu deixa nesse Dia das Mães aqui para elas hoje, Andréia? Olha, que legal. Eu acho que como mulher e como mãe, eu acho que o que eu posso dizer para você, mulher, para você, mãe, é que assuma o seu papel, assuma o seu lugar nesse mundo, assuma o seu lugar como mulher, como mãe e expresse as suas vontades, expresse os seus desejos, seja mãe e seja mulher ao mesmo tempo, porque só assim os seus filhos vão valorizar você como você merece.